Bom, nós estamos vendo algumas coisas da nossa igreja e você vê essa frase que é uma das frases mais faladas na nossa igreja. Você pode ler essa frase aqui? Vamos ler? 1, 2, 3. Esse aí foi um ensaio. Vamos novamente. Essa frase é um resumo daquilo que a Bíblia diz do começo ao fim. A vida, ela só vale ser vivida se a gente for para viver uma vida que agrada a Deus e abençoa outras pessoas. A vida não vale ser vivida se for de uma forma egoísta e você pensar só em você mesmo. Na verdade, quando você vive uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, consequentemente você será abençoado. E quando você vive uma vida que abençoa outras pessoas, consequentemente você será abençoado. Você não aparece nessa frase, mas você é a pessoa principal do ponto de vista de fazer nessa frase aqui. O alvo da sua vida deve ser o Senhor. O alvo da sua vida deve ser abençoar pessoas. No entanto, quando você vive uma vida que agrada a Deus, quando você vive uma vida que abençoa pessoas, você estará cumprindo tudo aquilo que a palavra fala. Toda a obediência, todos os mandamentos, todos os princípios da Bíblia que a gente deve obedecer, a gente só deve obedecer porque a gente quer glorificar a Deus. Mas quando o Senhor Jesus fala, ame a pessoas, dê outra face, ajude, semeie outras pessoas, você está abençoando vidas. Aí você fala, então quer dizer que a vida é só para Deus e para as outras pessoas? Não. Porque quando você faz para pessoas, você vai estar semeando. Então quando você abençoa pessoas, você estará semeando. Consequentemente, você vai colher. Quando você vive uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que agrada, que glorifica a Deus, Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Ele vai te abençoar também. Então, o Senhor Jesus, ele resumiu isso aí quando os saduceus, os fariseus, os mestres da lei vieram perguntar para ele, qual é o grande mandamento? O Senhor disse, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, todo o entendimento, a tua vontade, a tua paixão, amarás o Senhor de todo o teu ser. E o segundo é semelhante a esse, amarás a ti mesmo, amarás os outros, o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ali ele já está dando um segredo. Para você amar outras pessoas, você tem que se amar. E como é que você vai aprender a se amar? Descobrindo quem você é em Deus. Um dos grandes problemas e dilemas das pessoas é ele não saber quem ele é em Deus. Porque quando você não se vê, quando você não se conhece, quando você não entende qual é o propósito da sua vida, você vai se amar como? Mas quando a gente vê Jesus morrendo lá na cruz por cada um de nós, então você vê claramente que se a pessoa mais importante do universo te amou, é porque você tem valor. E quando você descobre que você tem valor, a sua autoestima, a tua autoimagem, ela cresce. E você fala, eu me amo. E quando você se ama, você vai amar o teu próximo como você se ama. Por que muitas pessoas são amargas com todo mundo? Porque muitas pessoas, elas não se dão bem com ninguém. Elas são pessoas que não se dão bem com ninguém, maltratam todo mundo. Se a gente for ver no fundo, essa pessoa não se ama. Ela não se ama. A identidade dela está totalmente corrompida. Ela não se vê como Deus o vê. Ela não se ama como Deus o ama. Ela não acha que ela é capaz como Deus diz que ela é capaz. Ela não sabe dos seus talentos, não crê nos seus talentos, nos seus dons, como Deus que colocou os dons e talentos crê nela. Ou seja, ela vai até contra aquilo que Deus diz a respeito dela mesma. Mas quando você descobre que Deus te amou de tal maneira, ao ponto de falar assim, eu quero que você seja meu filho. Imagine um negócio desse. Um Deus que não quer servos, Ele quer filhos. Aí você descobre que você tem valor
para Deus. E quando você vê então que você tem valor para Deus, então, e somente então, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso a vida, ela só vale ser vivida se for para glorificar a Deus e abençoar vidas. Tudo que você for fazer, não é aqui das quatro paredes da igreja, não. Não é você ser intencional em glorificar a Deus e abençoar vidas só quando você está com a Bíblia na mão, ou quando você está pregando ou dirigindo uma célula. Não. Você tem que entender. Você deve entender que ser vem antes de ter, de estar, de fazer e outras coisas mais. É ser. E é isso que eu quero falar com você sobre os valores da nossa igreja. Esses valores, obviamente, é da Bíblia, mas vamos especificar aqui para nós. Coloca o banner. Quais são os nossos valores? O que são valores? Valores é um conjunto de características que nós valorizamos, por isso são valores, que determina, que direciona o nosso estilo de vida. Os valores são características que devem determinar o nosso comportamento. Os valores são características que devem determinar como a gente interage. Os valores são características que a gente deve valorizar tanto, e por elas então a gente vai trabalhar, a gente vai proteger, a gente vai aperfeiçoar. Então valores são um conjunto de características. Valores é um conjunto de características que valorizamos no nosso estilo de vida, e que por isso ditam o nosso comportamento e como nós interagimos. E por elas então nós vamos trabalhar, proteger e aperfeiçoar. Mas os nossos valores então, como é que a gente deve estar como igreja? Como igreja a gente deve estar sempre em oração. Isso é um valor. Nós valorizamos estar constantemente em oração. Nós valorizamos estar lendo a Bíblia diariamente. Nós valorizamos o jejum. Nós valorizamos estar então fazendo isso constantemente. Nós valorizamos também andar em santidade, andar fora do pecado. Mas a gente valoriza também o quê? Andar no sobrenatural, porque nós cremos em milagres. Quem crê em milagres? Nós cremos em revelações. Nós cremos na direção sobrenatural do Espírito Santo. Não somente num culto, mas no nosso dia a dia. Por isso que ele fala de andar. Nós valorizamos também o poder da fé. Nós valorizamos o quê? Ser ensinável, ser generoso. A generosidade é uma das características marcantes da nossa igreja e tem que continuar. Nós também valorizamos ser relacional. A nossa igreja é uma igreja relacional. Por isso nós somos uma igreja em células. Por isso que nós abrimos as casas para fazer cultos e reuniões. Por isso que nós temos grupos de WhatsApp, por isso que a gente troca telefone, por isso que a gente se cumprimenta no hall da igreja, no corredor da igreja, nos cultos. Mas também uma outra coisa importante, nós valorizamos ter excelência. As coisas têm que ser bem feitas. As coisas têm que ser limpo, organizado. As coisas têm que ter uma ordem, tem que ter um cronograma. A gente tem que continuar valorizando e ensinando isso. Mas nós também devemos ter intencionalidade, é um dos valores. O que é ser intencional? É saber por que você está fazendo uma coisa. Por que você jejua? Por que você lê a Bíblia? Por que você participa de um culto, de uma célula? Por que você é discipulado? É ser intencional, você fazer as coisas porque você sabe por que está fazendo. Mas nós também devemos valorizar ter uma boa administração. Uma das coisas importantíssimas é administrar bem todas as áreas da igreja, não somente o financeiro, mas também o financeiro.
ter uma boa administração, porque a boa administração evita perda de tempo, evita desperdício, evita uma série de coisas. Mas também devemos valorizar, viver o reino de Deus, entendendo que aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Entender que nós, como igreja, participamos e fazemos parte de algo muito maior, que é o corpo de Cristo. É o reino de Deus, onde Deus chega com a sua influência. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que como igreja, e como cristãos, como crentes em Cristo, eu devo viver o reino lá na prefeitura, lá no consultório, lá na faculdade, lá no chão de fábrica, lá no restaurante da empresa, lá no semáforo, lá no volante do carro. Entendermos que não é aqui, é a partir daqui. Entender que não é só agora, é a partir do agora. Entender que nós, como corpo de Cristo, vivendo o reino de Deus, nós podemos impactar vidas. É lá no meio dos seus parentes nesse final de ano. Uma boa parte, não conhecendo Jesus, vão se embriagar, vão falar palavrão, vão até amaldiçoar, mas você estará lá, não para bater boca, mas para ser luz, não para trazer desgosto nas famílias, mas para ser sal, temperar o ambiente, mudar pelo seu testemunho. É isso que nós devemos valorizar, viver com saúde em todos os aspectos, saúde espiritual, saúde emocional. Quantas pessoas doentes emocionalmente hoje? Quantos consultórios se enchendo de pessoas que conhecem Bíblia de cor, mas não conseguem colocá-la em prática nas suas emoções, porque acha que é só espiritual. Mas viver em saúde física também. A saúde física é muito importante. E a palavra de Deus nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. Que templo que o Espírito Santo está habitando? Qual é o templo que ele está habitando? Nós muitas vezes reparamos no templo físico, prédio, mas não é nesse templo que o Espírito Santo habita. O templo que ele habita sou eu e você. Tem que ser um templo limpo, funcionando bem, um templo organizado. Mas viver também o propósito. Qual é o propósito de Deus para você e para a igreja como um todo? Então são esses os nossos valores. Mas nós não podemos falar de estar, de andar, de ter e de viver sem antes falar do ser. Porque quando você é, então essas outras coisas são consequência do ser. E eu vou falar para você algo extremamente simples, porém é o ponto de partida de todos os outros valores. Eu quero falar com você que se você entender o ser, que é o ponto de partida, todos os outros, elas terão consequências abençoadoras. Se bem que você pode praticar todos os outros sem ser, mas não vai ter o mesmo valor sem antes você entender o ser. João capítulo 1. E todos esses 3 pontos que eu quero falar para você é extremamente simples, porém é o ponto de partida importantíssimo. João capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. A grande questão é que todas as outras coisas que nós viermos a praticar sem ser filho de Deus, elas perdem o valor. Elas deixam de ter o valor verdadeiro. Pelo simples fato do ser. Porque quando Jesus, ele veio,
para morrer na cruz no nosso lugar. Em João capítulo 1 fala sobre isso aí. Ele veio não para fazer você fazer. Ele não veio primeiro para fazer você andar. Ele não veio para fazer você ter. Ele não veio para fazer você caminhar, interagir, nada disso. Bota aquele banner lá, filho. Então, você tem que entender que quando ele veio para fazer você ser. Ser salvo. Ser filho de Deus e ser templo do Espírito Santo. Jesus morreu lá na cruz. Volta outro banner, filho, por favor. Jesus, quando ele veio antes de mais nada fazer você ser. Por isso que se você ler no João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Então quando João começa esse texto, para depois ele falar que justamente por isso Deus quer que a gente seja filho dele, ele estava falando o princípio de tudo, o princípio de todas as coisas. Não é para que você esteja, não é para que você ande, não é para que você tenha ou viva, é para que você seja. A chave está aqui, é ser. Quando você entende isso, então você vai buscar em primeiro lugar o ser. Porque ser é mais importante do que ter. Ser é mais importante do que estar. E ele diz assim: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Três coisas então importantes no ser, dentre muitas outras, mas é o principal. Isso aqui você já leu esse texto de cabo a rabo, mas não é só para você, é para os outros que virão. A primeira coisa, primeiro ponto, ser nascido de novo. Jesus ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos vai, mestre da lei, mestre disso, mestre daquilo, e ele vai conversar com Jesus. E Jesus fala: Nicodemos, você sendo um mestre da lei, você não entendeu ainda? Mas eu ando procurando fazer a vontade de Deus, né? Mas eu jejuo, como fariseu ele jejuava, mas eu procuro não pecar, mas eu procuro fazer as coisas com excelência, fazer tudo certinho. E Jesus falou assim: cara, em verdade te digo, João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você tem que ser nascido de novo. A chave de toda a obra de Deus redentora em Jesus, o alvo principal de tudo aquilo que Jesus veio fazer é uma só: fazer com que nós sejamos nascidos de novo. Você já fez o apelo para o seu filho? Você já perguntou se seu filho recebeu Jesus verdadeiramente? Você vê alguém frequentando a igreja, e ele começa a frequentar a igreja, ele vira membro da igreja, ele adere à igreja evangélica, ele se torna um frequentador da igreja e dos cultos evangélicos, ele é seu amigo, é seu filho, sua filha. Você já perguntou se ele nasceu de novo? Qual é a importância que você dá? Ontem eu estava conversando com um conhecido meu muito antigo,
A pessoa está assim confusa. E na hora que eu estava conversando, eu falei: meu Deus, ele precisa receber Jesus. Por quê? Jesus disse assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É ser nascido de novo. Filhos, nós continuaremos crescendo como igreja pelo batistério, mas batizando pessoas que a gente deve dar muita importância em que eles sejam nascidos de novo. Jesus não veio morrer na cruz para resolver seus problemas. Ele vai resolver os seus problemas, se Ele quiser. Jesus, ele não veio morrer na cruz para resolver problema de casamento. Em primeiro lugar, não. Mas Ele pode resolver problema de casamento. Jesus não veio morrer na cruz para que você tenha dinheiro. Ele pode até fazer você ter dinheiro, mas Ele não veio morrer na cruz em primeiro lugar por isso. Jesus, ele não veio morrer na cruz para curar você de doença física. Em primeiro lugar, não. Mas Ele pode fazer e Ele faz isso. Jesus, ele veio morrer na cruz para fazer você ser nascido de novo. Porque lá, daqui 1000 anos, casamento já era, doença física já era, dinheiro já era. Mas quem nasceu de novo vai estar com Ele na eternidade. Ele veio morrer na cruz por coisas eternas. Você é eterno. Nós temos que entender claramente isso. As mães estão participando das mães de joelho. Diga glória a Deus, mães. É isso mesmo. Ore pela salvação dos seus filhos. Porque se seu filho deixar as drogas e não receber Jesus, ele deixou as drogas. Se o teu filho deixar a vida promíscua, teu marido, a tua esposa, às vezes o marido é adúltero, pode acontecer de um marido adúltero, você ora mais para que ele largue o adultério, ou para que ele receba um novo nascimento em Cristo, e por isso ele tenha nojo do adultério? O novo nascimento é o princípio de toda a transformação. Eu estou falando do princípio do ser nascido de novo. A segunda coisa importantíssima: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Segunda coisa, o novo nascimento, ou seja, quando você recebe Jesus no seu coração, na sua vida pela fé, a primeira coisa que acontece, o teu orgulho é quebrado. O principal problema na vida das pessoas é o orgulho. Porque quando eu vejo que eu não sou capaz de me salvar, quando eu vejo que eu não sou capaz de me salvar, então eu vou até Jesus. E quando eu vou até Jesus e o convido para ser meu Salvador e Senhor, creio no seu sacrifício, entrego a minha vida, deposito a minha fé em Jesus e somente nele, e ninguém mais, nada mais, nada, absolutamente nada mais, só em Jesus. Então eu recebo o poder de ser feito filho de Deus. O ser filho de Deus é mais importante do que todas as outras coisas que vêm depois. Ser filho de Deus. Por isso, gente, saia daquele pensamento assim: eu vou viver a vida cristã para ter meus problemas resolvidos.
Isso é muito pequeno. Eu vou viver a vida cristã para que eu seja abençoado. Saia disso aí. Eu vou viver a vida cristã se Deus fizer isso na minha vida. Saia disso. Isso é muito pequeno. Jesus morreu por coisas eternas. Aí você fala, eu não vou ser abençoado nas outras áreas. Consequência, não a causa. Porque senão, você vai viver uma vida de trocas com Deus. Mas quando você entende que a maior bênção de todas as outras é você ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Se tornar filho de Deus. A pessoa mais importante de todo o universo. Ele veio e morreu para que você se torne filho de Deus. Agora presta atenção, filhos. Presta atenção. Quando você não é filho de Deus, você pode fazer muitas coisas, dentro da igreja até. Você pode tocar, você pode cantar, você pode isso, pode aquilo outro. Mas não vai te garantir a salvação se você não tiver nascido de novo e se tornar filho de Deus. Então a segunda coisa muito importante é ser filho de Deus. E só pode se tornar filho de Deus se convidar Jesus verdadeiramente para ser o teu Salvador e Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você é filho de Deus? Você convidou verdadeiramente Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Olha, não se alegre se aquele teu parente que não gosta de Jesus somente se tornar frequentador de igreja e não for nascido de novo. Eu estava orando esses dias. Eu estava orando por um problema que estava me atingindo diretamente. E eu orando, Deus falou assim: é isso mesmo. Você está orando com tanta intensidade porque esse problema te atinge diretamente. E eu senti muito forte, eu fiquei com vergonha. Porque eu vi Deus falando do outro ponto de vista. Ele disse: olha, tem tantas coisas pelas quais você não ora, porque não te atingem, porque não é um problema para você, mas para mim fere muito o meu coração. Exemplo: quantas pessoas que passam pela nossa vida que você sabe que não é salvo, e pessoas por quem Cristo morreu, e você não ora por elas, porque elas não estão te dando problema. Você não menciona o problema de crianças abandonadas, de pessoas sendo violentadas, de pessoas indo para o inferno. Hoje, quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, sem Deus e sem salvação, e nunca mais elas vão sair das trevas eternas. E muitas vezes eu vou orar, e eu oro por quê? Porque alguém falou mal de mim, e aquilo está me machucando muito. Mas o fato daquela pessoa ter falado mal de mim, comparado com uma alma que está indo para o inferno, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, não é nada. Mas aquilo me dói. Então, até nas nossas orações nós somos egoístas. A gente é muito egoísta. Por quê? Porque não é um problema que me toca, então eu não vou orar. Eu não vou pedir para Deus mudar. Mas Deus, o Senhor nosso Deus, que é amor, Ele diz: isso dói no meu coração, mas você não está orando por isso, porque isso não lhe diz respeito. Então, às vezes, e eu estou falando de salvação, às vezes a pessoa pega e fala assim: vamos na igreja. Ah, mas por que ele vai na igreja? Para ele parar de me dar problema.
Você não quer se aproximar de fulano de tal, meu parente, porque ele é um problemático. E fala lá com ele para ele parar de dar problema. Ele para de dar problema, ele para de agir daquele jeito, ele para de ser uma dor de cabeça para você, e para você tá bom. Quando na verdade Deus quer realmente que ele pare de dar problema para você, mas Deus quer que ele seja salvo. Porque se ele parar de dar problema para você, e ele morrer sem Cristo, sem Deus, sem salvação, ele está perdido. E Jesus não morreu lá na cruz para a pessoa parar de dar problema em primeiro lugar. Jesus morreu na cruz para que ele seja salvo. Quem está entendendo isso? Então nós temos que mudar as nossas orações. Nós temos que entender o coração de Deus em relação aos problemas que a gente vê, e não o nosso coração em relação aos problemas. Porque Deus, Ele enviou Jesus para que nós nos tornemos filhos de Deus. E uma das maiores preocupações que a gente deve ter em relação às pessoas, realmente, que elas parem de dar problemas, que elas parem de usar drogas, que elas parem de dar problema dentro de casa, para que elas parem com a vida promíscua dentro de casa. Tudo isso, mas que não seja só isso. O principal é que elas sejam salvas e se tornem filhos de Deus. Quem está entendendo isso, aplauda a Jesus. Terceiro, a importância de ser, antes de andar, antes de ter, antes de qualquer coisa. Sabe qual é? Ser templo do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus e você se torna templo do Espírito Santo. Quem é teu companheiro? Ser templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Volta aquele banner grandão, filho, por favor. Quando você entende que em primeiríssimo lugar a gente deve fluir no Espírito Santo, a gente deve experimentar a presença dEle. Quando você entende que a vida na presença do Espírito Santo não é só quando você está com a Bíblia na mão, não é só quando você está num momento de culto ou com louvor dentro do carro, é constantemente, momento a momento. Então, você entende que estar em oração, lendo a Bíblia, em jejum, deve ser resultado da presença dEle te direcionando. Andar em santidade, no sobrenatural, andar em fé, é você andar com o Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo vai te levar a ser ensinável, generoso, relacional, proativo e outras coisas mais. Ser templo do Espírito Santo, ele vai te direcionar a ter excelência, a ser intencional, a ter uma boa administração. Você ser templo do Espírito Santo, na presença dele ativa, você viverá o reino. Você buscará ter saúde, terá saúde emocional, espiritual e física. Você ser templo do Espírito Santo, você jamais se esquecerá do propósito de Deus para a sua vida, porque Ele estará presente. Quando você entende isso, você não vai ter atos de bondade, você será bom. Você não vai ter momentos de alegria. Não é só isso, você será alegre. Quando você entende isso, você não terá momentos de quebrantamento, você será uma pessoa quebrantada. Porque muitas vezes nós temos lampejos da presença dEle, e quando a gente tem esses lampejos, você então manifesta aquele momento. Mas quando Ele
você entende que você é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, então você não somente terá, mas você será. Você não somente andará, você será. Você não somente estará, você será. Porque você é filho de Deus, nascido de novo e templo do Espírito Santo. Amém, filhos? Fique de pé, nós vamos orar. Você tem a certeza de que você é nascido de novo? Você tem a certeza que você é salvo? Qual é a maior preocupação que você tem em relação às pessoas que te cercam? A minha preocupação pode ser que ela deixe de me dar problemas. A preocupação de Deus é que ele seja salvo. A minha preocupação é que aquela pessoa seja um bom frequentador da igreja. A preocupação de Deus é que ele seja salvo e frequente a igreja. A minha preocupação é que ele largue das drogas. A preocupação de Deus é que ele seja filho de Deus e por isso ele largue das drogas. Quando nós entendemos que somos templo do Espírito Santo, nós teremos o coração de Deus então pulsando nossos corações. Quem quer nessa manhã consagrar a sua vida assim ao Senhor? Ter um recomeço em algumas áreas na sua vida. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor esteja trazendo para a vida de cada um aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, nós tenhamos no nosso meio a compreensão de que o estar, o andar, o ter e outras coisas mais são resultado de nós sermos. Que o principal ponto, Senhor, é que nós tenhamos nesta manhã a consciência de que nós, em nome de Jesus, sejamos salvos, nascidos de novo e sejamos templos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.